Agora, o nosso companheiro Chico Lourenço tem aqui alguns detalhes, porque contribuintes não estão aguentando mais a pagar a conta. Deputados aqui de Araraquara, 2, mantêm uma seleção de 44 assessores ao custo de R$300 mil mensais. O balanço foi feito exatamente pela situação, viu, de cada um na lista aqui, porque na Câmara, quer dizer, na Assembleia Legislativa, nós vimos ali que os salários eles oscilam desde R$2 mil até R$11 mil, chegando alguns até R$14 mil. Agora, o Chico tem alguns detalhes dessa história, pois não, Chico? O deputado estadual Roberto Massafera, do PSDB, mantém cerca de 20 assessores parlamentares, que vão de jornalista e assistente até agente parlamentar. A deputada Márcia Lia, do PT, mantém 24 assessores. A soma do custo dos 44 assessores chega a R$300 mil mensais. A lista com os nomes de cada assessor e seus vencimentos pela escala informada pela Assembleia Legislativa estão publicadas no portal Morada. Está aí. Agora já está no portal, é? Já colocou no portal, ainda não? Ainda não. Os nomes? Ainda não. Mas tem que exibir, né? Tem que exibir para a população vamos exibir poder. isso. Porque quando você apenas comenta os nomes, é de passagem e tal, para saber o que eles fazem, o que eles trabalham, onde eles trabalham, né? Para a gente poder dizer o seguinte, olha, esse é útil e esses daqui são completamente inúteis, porque não fazem absolutamente nada. Tá certo ou não? Agora, é vergonhosa uma situação como essa, né? As pessoas têm que refletir, as pessoas têm que analisar. Porque, sinceramente, Luiz Antônio, eu fico muito apenado dizendo o seguinte, são pessoas que devem estar desempregadas, né? Ou não, ou tem alguns outros afazeres, e além disso ainda ganham esse privilégio de ser assessor de um deputado. Será que não tem alguma atividade que já tem algum ganho, e além disso ainda tem o seu ganho reforçado com atividade parlamentar? Ou atividade de assessorar um parlamentar? Porque eu sinceramente gostaria que os deputados, que os políticos brasileiros, eles fizessem o quê? Eles criassem situações para gerar emprego, mas não para gerar cabide. Mas não para construir cabide, para pendurar tudo isso aí. Deu para entender onde eu quero chegar ou não? Então é isso que nós estamos esperando do político. Ele criar um ambiente de geração de empregos, contribuir para isso, contribuir para um país crescente e não simplesmente criar cabidões para pendurar todos esses utensílios. Deu para entender ou não? Então é mais ou menos isso. Então nós temos que saber, o Luiz Antônio tem razão, quantos assessores realmente são necessários para um deputado fazer um bom trabalho? Quantos? Eu acho que nem dá para entrar, Madalena, no debate, que aí é um tanto quanto subjetivo. Se a pessoa trabalha ou não trabalha, se ela tem competência ou não, eu acho que é difícil entrar nesse debate. Eu vou partir do princípio, pode até ser meio inocente, de que as pessoas que estão nomeadas têm capacidade para a função e ajudam a compor o mandato parlamentar. Vou partir desse princípio inocente, tá? Mas o número, de fato, chama atenção. Não é plausível você imaginar num país que em 2017 deverá fechar com um rombo que já se estima, inclusive, que os 139 bilhões de déficit é um número subestimado, que passada aí essa questão da decisão de ontem da Câmara Federal, o Henrique Meirelles deve mandar para a Câmara Federal uma projeção ainda pior de déficit. Não é plausível que a gente banque para cada deputado de 20 a 25 assessores cada um. Ainda que eles trabalhem, ainda que tenham competência e tal, não é plausível um país como esse, Madalena. Um montante de muito 3 caro milhões isso, e 600 mil reais de assessores, fora o custo de transporte, fora o custo de material gráfico, fora o custo da própria Assembleia Legislativa, toda a estrutura que é mantida lá, os copeiros, os motoristas. Por mais que você tentar, isso é uma pouca vergonha. Isso é uma quantidade, eu acho que é uma afronta ao bom senso. Se eles trabalham, afronta ao bom senso. Acho que a questão de discutir também se eles trabalham, se eles estão dedicados ao cargo em que foram nomeados, a gente tem que discutir, a gente tem que procurar saber quem trabalha, quem não trabalha. Como que você vai avaliar isso, trabalhando? Chico? É uma discussão inócua. Como você vai avaliar isso? Há informações que tem gente que está nomeado como assessor de deputado, mas está trabalhando em outro departamento, como é o caso, por exemplo, da irmã do Edinho Silva, que é presidente do Fundo Social e é assessora da Márcia Lia. Será que ela está trabalhando como assessora? Ou ela está trabalhando no Fundo Social? Acho que a gente tem que discutir isso sim. É pago com o nosso dinheiro, é pago com o dinheiro do contribuinte. E quantos estão dobrando situações? Quanto tem gente aí que já tem seu emprego e estão aí como assessor deputado?
Quer dizer, e tantos desempregados que nós temos aqui. Por isso que eu digo a você, o político brasileiro hoje devia era trabalhar para criar um ambiente de geração de empregos, incentivar realmente as leis para que os empregos pudessem ser criados e não criar cabides, porque isso é um verdadeiro cabidão de emprego. O político brasileiro está custando muito caro e nós não estamos mais resistindo a pagar. Eu não tenho nada pessoalmente contra a Márcia Lia, contra o Massafera. Eu tenho contra a política exercida pelos políticos brasileiros, porque enquanto nós dormimos, eles se locupletam de modelos canalhas. É isso que eu estou dizendo a você, os vereadores de Araraquara são canalhas? Não são. Tem gente boa ali, mas eles se aproveitam de um modelo canalha e acham que eu estou errado e que eles estão certos. Você entende? Você acha que um vereador em Araraquara pode custar o que custa, R$8 mil por mês, 3 assessores, 10 milhões em 6 meses? Você acha que é normal? Acha que 2 deputados com os seus assessores, 3 milhões e 600 mil reais em um ano? Nós não estamos aguentando mais. Nós não estamos aguentando mais. Aí tem que aumentar a gasolina, o imposto para poder cobrir esse rombo que está aí. Cobrir esse rombo que está aí. E a gente está esfregando a bunda no chão, não estamos aguentando mais, está esfolado, esfolou, não dá mais. Estamos estuprados por vocês. Então não dá mais. Você quer passar os nomes ou não? Vamos lá, eu acho importante. Rapidinho, né? Eu acho Qual importante. é o menor salário Rápido. ali, isso aí, Luiz? 2.000 e pouco, é isso? Olha, é que Menor assim, salário? nós temos que tomar cuidado se não há divergência, né? Existe o salário oficial, aquele que a função prevê, aquilo que é oficial, que se pagar é legal. Da turma aqui da Márcia Lia, não tem salário menor do que R$5 mil. O que significa que seria praticamente o dobro do que ganha um professor no Sim. início de carreira. Então, isso significa. Porque eu acho que a gente tem que significa. conversar aqui também, Madalena, acho que a gente se esquece disso, são as distorções desse salário. Além do número excessivo, os Isso. salários são totalmente incompatíveis. Eu acho um absurdo um negócio desse. É por isso, Chico, que eu prefiro discutir. Você pega salário de jornalista aqui, eu conheço alguns, são excelentes profissionais, trabalharam em qualquer redação do Brasil. Agora, R$10 mil não é o piso do jornalista dos veículos de comunicação, por exemplo, porque o piso na coisa pública que está quebrada tem que ser maior. Mas vamos lá. Funcionários locados no gabinete da deputada Márcia Lia. Vai contando aí para não perder a conta. Agnes de Oliveira Franco, Ângela Maria Mancini Torres, Cariana Jotesso, Edmar Nunes Machado, Edinalva Silva Franco, Elisângela Batista Vildes, Fernanda Cristina Miranda, Francisco Ferreira de Almeida, Gilson Donizete Pelizaro, João Mateus Bolito, José Gomes da Silva, Juliana Cristina da Silva Santos, Kefin Galvão César Gracher, Luciana Porteiro Lopes, Luiz Antônio Navarro Magalhães Luz, Márcio Poncho, Maria Antônia Daril, Maria das Graças de Jesus Xavier Vieira, Maria José Scardila, Maria Joviniana Cardoso, Nairalice Bronha, Newton Del Valle Ribas, Rosimeire Aparecida Antunes da Silva, Shirley Aparecida Leão. 24, Totalizando isso? 24 assessores no gabinete da Márcia Lia. Tá aí, tá nomeado. certo. Agora, o salário, isso aí tem uma lista, né, que mandaram da Assembleia Legislativa pra gente. De quanto pode ser em E cada aí está função. a função de cada um Isso. e quanto recebe cada um. Tá certo? Agora, se tem a função de cada um e a especificação, claro, A referência, salário, né? Tratado como referência. Eu imagino Não pode que pagar a menos. remuneração Não pode. Eu acho que pode. Não Mas sei, enfim, não. o deputado pode confirmar. Eles podem confirmar isso. Ninguém melhor do que eles para confirmar. Aliás, é interesse público que o confirmem, né? Gabinete do deputado Roberto Massafera. Alberto Bose, aqui não consigo determinar se é isso mesmo. Antony Luiz Betoni, Carlos Roberto Brunetti Júnior, Cleusa Maria de Godoy, Denise Cristina Bortolani Galvão, Douglas Samuel Braz, Eduardo Fattori Bosquiero, Érica Rafaela Frois, Gerson Penedo, Hermes Boni, Humberto de Lima Bosquiero, Ismael Abel Serminaro, José João Jordão Júnior, José Roberto de Roses Mazeu, Lindolfo Luiz da Silva, Lívia Cristina Campos Leite, Luiz Eduardo Lacerda, Luiz Carlos de Freitas, Mauro Aparecido Fileno, Renilce Loreto, Silvia Regina de Carvalho Cardoso. Tá, e agora da Márcia Lia tem até uma Miranda aí, né? É Miranda, né? Fernanda Isso. Miranda. Lembra quando tinha, não era o Facebook, não era o YouTube? Quando Orkut. Tinha, e Orkut, lembra? Orkut. Orkut, né? Ela montou uma comunidade dizendo alguma coisa contra o Madalena, tá lembrado não? Agora eu sei porque ela era contra o Madalena. Tinha medo, né? Porque é isso aí. É gente que nunca pegou no batente duro mesmo, então fica aí simplesmente como penduricalho, mais ou menos isso. Então, é isso aí. É lamentável porque
desse bando aí, eu vou dizer, desse bando aí, tem muita gente que não trabalha mesmo, viu? Que vai lá para pegar a graninha e que se vire. Então, é mais ou menos isso. Nós vamos ser virulentos, vamos ser agressivos, sim, porque estamos de saco cheio de pagar conta. Tá certo? Estamos de saco cheio de pagar conta e nós não estamos suportando mais. É muito dinheiro, é muito dinheiro. Agora, os deputados estamos aí, né, procurando para ver o que eles alegam. Eu vou dizer isso. Vocês não têm vergonha de manter 24 assessores? É necessário. Vocês não têm vergonha de contribuir com esse aumento que tivemos agora? Estão criticando o Temer lá, mas eles praticam aquilo que o Temer está fazendo. Quer dizer, eles contribuem para isso, para que o Temer tenha que fazer. A lógica é essa, né? É mais ou menos isso. Então, é lamentável, profundamente lamentável. Descobrimos aí o boi, R$5.000 por mês, assessor da senadora Marta Suplicy. Tá certo? Agora, vamos saber quantos mais tem aqui, só da nossa região, quantos estão penduricalhados nesse cabidão. Quantos estão? Nós não estamos suportando mais. Tá certo? Não estamos suportando mais. Os impostos que nós pagaríamos com o máximo prazer se esse dinheiro fosse canalizado para onde tem que ser canalizado, saúde, educação, e não para sustentar isso aí. 24 assessores de um deputado, 20 do outro, isso... Coloque isso, porque tem deputado lá que deve ter mais assessor do que de Araraquara. É provável. Tem mais desavergonhados ainda. Imagine se pegar 50% do que se paga para assessores, ou seja, R$150 mil por mês, e direcionasse esse dinheiro para melhorar o asfalto de Araraquara, por exemplo. Cada deputado cortasse pela metade o seu número de assessores e essa verba fosse direcionada para a melhoria da sociedade. Mas aí tem que diminuir o percentual que vai para o legislativo, né? Porque você aí não paga o assessor e o dinheiro fica sobrando no cofre do legislativo. É essa repactuação que precisa ser feita. Que a gente não pode se conformar com essa forma de se tratar o assessor, que ele trabalha, ele é empenhado, ele está articulando para o meu mandato, para o meu governo. Eu acho que é importante se ter assessor? Tem que cortar os excessos, porque aí a gente não consegue mais pagar e não estamos aguentando pagar essa conta tão cara. Por isso que quando os vereadores eles entraram em conjunto, todos eles, tá certo ou não? Unanimidade dos assessores em me processar, eles tinham certeza que iam calar minha boca. Tenho certeza que calar minha boca. Agora nós vamos para a justiça. Nós vamos ver. Vamos ver o que a juíza vai analisar em cima do nosso comportamento. Se nós estamos errados ou nós estamos certos. Vamos esperar para ver o que ela vai dizer. Porque eu tenho medo das nossas leis. Porque essas leis são feitas por eles. Enquanto nós estamos dormindo, eles estão fazendo leis para se proteger. Inclusive para calar a boca de jornalista. Tá certo? Então eles têm alguma... Porque a nossa lei de imprensa, ela é mais ou menos no tempo da ditadura ainda. Então, eles te calam com processo criminal. Eu sou um criminoso para dizer que vocês estão brincando com o nosso dinheiro. Então, é mais ou menos isso. Então, eles querem calar sua boca. Vou ter que ir lá ainda, viu? Agora tem que ir lá ainda. Agora o promotor vai fazer... Você quer que extingue o processo? Quer? Então, você paga uma cesta basiquinha, então... Eu não vou pagar porra nenhuma, rapaz. Me botem na cadeia. Você está pensando que eu sou tonto? Essas promotorias públicas também que vem com essa puta onda? Quer dizer, vocês não deviam ter nem acatado uma situação como essa. Já devia ter desmontado no começo. Viu, seu promotor? Devia ter desmontado no começo. Porque isso é uma pouca vergonha. Isso é uma pouca vergonha. André, deixa eu só colocar mais uma pimentinha nessa história. A gente está surpreso aqui com o número de assessores. Eu estou surpreso com outra coisa. Que tem alguns nomes que a gente conhece que não aparecem aqui. Eu falei, poxa, mas esse ou aquele não estão aqui como assessores? É que além da função de assessoria nos gabinetes, existem pessoas que estão lotadas em outros órgãos da Assembleia. Por exemplo, pesquisei aqui o caso do João Farias, que hoje exerce um cargo na Assembleia Legislativa. Ele não está no gabinete de nenhum deputado. O João Farias está no chamado NAI, Núcleo de Avaliação Estratégica. E aí, o portal da transparência da Assembleia Legislativa, sabe quantos funcionários tem em comissão no Núcleo de Avaliação Estratégica? Nomeados, eu contei 50. No Núcleo de Avaliação Estratégica da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Todos aqueles que fazem parte de algum partido político que perdeu a eleição. Mas um departamento para você ter onde... Não. E você coloca mais gente. Eu acho que o Núcleo de Avaliação Estratégica tem que ser funcionário de carreira. Você não pode também ter funcionário no seu gabinete e você enfia liderança da minoria. Por exemplo, a Marcialia tem alguns correligionários que estão atuando na liderança da minoria. Não estão no gabinete dela, mas como ela é líder da minoria na casa, a liderança tem outros cargos, que também não são tão poucos assim, parece que são uns 10, ela coloca ali na liderança, assessorando a liderança da minoria. Quer dizer, então é uma coisa realmente... Liderança da minoria. Liderança da minoria. Então é uma pessoa indicada que ganha salário.
liderança. Então, quer dizer, é o fim do mundo, é o fim do mundo. Por isso você Eu de queria repente, uma explicação. de repente surgem as ditaduras, né? Olha, a liderança Isso aí, da minoria. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pessoas estão nomeadas na liderança da minoria. Então não aparece aqui na lista do gabinete, mas estão na liderança da minoria. Outros estão no núcleo estratégico e por aí vai. Vai Agora, somando. é só somando. pedir, né? Quanto custa a Assembleia Legislativa no Estado de São Paulo? Quanto os cofres do governo disponibiliza para manutenção mensalmente da Assembleia Legislativa de São Paulo? Você vai ver, você cai de costa. Você cai de costa. Tá certo? Agora, por favor, viu? Aqueles que estão nos ouvindo agora, porque todos as pessoas estão nos ouvindo, sabia que ia acontecer. Tive mais de 40 mil acessos no meu Facebook ontem, depois que eu desabafei essa coisa nojenta. Tá certo ou não? Tirei esse coelho da minha garganta, né? Agora, sabe o que acontece ou não? Se você tiver vergonha na cara, cai fora. Vão trabalhar em iniciativa privada, tá certo ou não? Vão trabalhar, porque tem muito aí que nunca trabalhou na vida. Sempre viveu nas costas do papai e da mamãe. Vão trabalhar, seus vagabundos. Vão trabalhar. Nós deixamos aqui expressa a nossa indignação com o número de assessores, os 2 deputados de Araraquara, Marciali e Roberto Massafera. Agora, nossa indignação, ela nasce a partir do momento em que você vê a área econômica do governo federal criando impostos em cima da gasolina para poder fechar esse rombo, esse orçamento que não fecha em função de gastos excessivos por parte dos governos. Eu pergunto à deputada Marcialia como é que ela se sente ao ter que justificar que tem que manter 24 assessores para poder tocar o seu trabalho legislativo. Olha, Madalena, eu gostaria de dizer que a estrutura que a gente recebe da Assembleia Legislativa, ela pode até ser considerada grande, desde que não se trabalhe, que não é o meu caso, né? A gente trabalha muito, Madalena, a gente tem uma estrutura para que a gente possa atender 645 municípios do estado de São Paulo. Por óbvio que a gente não atende todos, mas eu me disponibilizo a cuidar de temas importantíssimos para a cidade e para a região e para o estado todo, né? A gente atuamos com muita firmeza na questão da merenda escolar, a gente cuida da questão do IANS, que a gente conseguiu, com uma luta muito grande, fazer com que os servidores retomem, provavelmente dentro de uns 30 a 40 dias, a Santa Casa deva voltar a atender o IANS, que a gente teve conversando com os secretários do governador, com o secretário de saúde, com o secretário de planejamento. Eu viajo muito também cuidando da questão da agricultura, né? É um tema muito forte no meu trabalho. Problemas de educação, quantas vezes eu já não tive, inclusive você mesmo acompanha o nosso trabalho, a gente manda a release de tudo que a gente faz para você, né? Eu não tenho sábado, não tenho domingo, e a minha equipe trabalha efetivamente. Todas as agendas, tudo aquilo que a gente ajuda, tudo que a gente faz no mandato, eu recebo memória de agenda dos meus assessores, eu sei onde estão meus assessores, com quem conversaram, qual prefeito agora, visitaram, Márcia, qual projeto eles estão vamos dialogar, Márcia, vamos dialogar. Né? É muito melhor do que bom. Eu falei até agora, tá, mas vamos dialogar que é muito bom. Né? Agora, me diga uma coisa. Você está percebendo que o Brasil está arrebentado economicamente falando, que nós não temos mais recursos para educação, para saúde. Você mesmo que atua na Assembleia Legislativa está percebendo que está faltando a estrutura para você melhorar o salário do professor, do policial. Agora, me diga uma coisa, Márcia. Aqui no nosso programa, por exemplo, eu necessitaria de mais ou menos uns 4 ou 5 jornalistas para fazer a cobertura regional, mas não dá. Sabe por quê? Não dá porque eu vou sacrificar exatamente os meus anunciantes, porque não dá para você cobrar mais para manter uma estrutura como essa. Agora eu pergunto, em compensação a gente conversa aqui dizendo o seguinte, Luiz, vamos dobrar o seu trabalho, Nancy, porque para manter o programa vivo, para manter o nosso emprego. Agora, eu não percebo que o político tem esse esforço, sabe? Eu não percebo que vocês realmente façam economia, dizendo, ao invés de eu usar 24, eu vou usar 12 para fazer o trabalho de 24. Quando a gente faz economia, é isso que eu não estou me conformando. Porque vocês políticos estão percebendo, Márcia, que não está dando mais. Não, você acha um vereador em Araraquara custar R$8.000 por mês, 3 assessores, 7 carros? Nós não temos estrutura para isso, Márcia. É essa a nossa briga.
Pois não. Tá, deixa eu falar, com toda a tranquilidade, pelo respeito que eu tenho por você, pelo seu trabalho. Hoje, eu ocupo na Assembleia Legislativa a ouvidoria, eu sou ouvidora da Assembleia, eu sou líder da minoria, então eu tenho de participar ativamente, ter todas as informações dos projetos, do encaminhamento dos projetos, de como os projetos estão. A gente tem vários projetos que a gente acompanha, projetos que nós propusemos. Eu sou coordenadora de 3 frentes parlamentares na Assembleia Legislativa. Eu tenho que tocar essas frentes parlamentares em defesa da agricultura, em defesa das crianças e dos adolescentes, em defesa da moradia digna. Inclusive, eu estou em Araraquara, mas estou voltando para São Paulo para participar de uma atividade da moradia, ainda hoje, lá em São Paulo. Quer dizer, então, a gente trabalha muito, Madalena. Mas, Márcia, agora, me desculpa mais uma vez. Você trabalha. Nós estamos vendo que está tudo uma porcaria. Está tudo deficitário. As cidades estão desmontadas. Querido. Então, eu não sei o que fazer. Deixa eu te falar. Assim, o equívoco que eu acho que é muito grande é que o governo federal, infelizmente, né, a gente está vendo, e ontem foi um dia muito triste para todos nós, né, porque quando a gente vê que um governo congela investimentos na saúde e na educação, termina com programas sociais importantíssimos, não destina recursos para a saúde. Mas o seu partido foi se aliar, o seu partido que era puro, que eu consegui a sua formação, em 1980, ele foi se aliar a bandidos e se aliou muito bem. Né? Porque se não tivesse se aliado, nós poderíamos ter uma situação diferenciada hoje. Né? Vocês se sentiram confortáveis em se aliar a bandidos? Não, na verdade, isso não é bem assim, né, Madalena? É bem assim, sim. Mas é assim. Vocês não conheciam o PMDB, que era um partido totalmente oportunista para se manter no poder? Está aí. Sabe, vocês foram se aliar, o Lula foi se aliar a eles, sabe? Partido que eu vi nascer puro. Madalena, ninguém governa sozinho, você sabe disso. Para que a gente consiga governar, a gente tem que ter algumas pessoas trabalhando junto com a gente. O Lula teve a oportunidade de fazer com que o Brasil se voltasse contra os canalhas. Não aproveitou, não sei por quê. Pois é, olha, deixa eu te falar, o Lula propôs, e outros presidentes, a Dilma propôs também, várias reformas, reforma política, reforma previdenciária, não no contexto que essa reforma está colocada, a reforma para a gente ter uma federação que distribuísse mais recursos para os municípios, várias reformas foram propostas. E essas reformas, que são importantes, elas não foram encaminhadas pelo Congresso Nacional. Então, assim, a gente precisa saber quem a gente escolhe, quem a gente elege. Né? Então, se os deputados do PMDB, do PSDB, do PT, do DEM, de todos os partidos estão lá, para você poder passar um projeto de lei, é como na Assembleia. Para o governador passar um projeto de lei, ele precisa dialogar com todos os partidos para que o projeto de lei seja aprovado. Agora, não significa... Né? E a gente está sofrendo as consequências. Eu não vou dizer que o PT não teve erro. Lógico, a gente errou também. E eu acho que quem errou, Madalena, tem que responder pelo seu erro, tem que pagar pelo seu erro. Mas eu acho que vocês estão continuando errando. Sabe por quê? A sua campanha custou 3 milhões de reais, sabe? Vocês continuam errando, quer dizer, você tem que fazer acordo para lá para poder pegar uma verba para poder... Eu, por exemplo, se eu sair candidato a deputado, eu não teria condição de disputar com você com 3 milhões na mão. Teria? Madalena, assim, olha, eu acho que eu honro cada centavo dessas pessoas que acreditaram no meu trabalho, porque, assim, de toda a população paulista, 94 pessoas foram escolhidas para ser representantes do sistema que a gente vive. Nós temos, na instituição, nós temos poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, todos esses poderes têm as suas estruturas para poder trabalhar. E o poder legislativo não é diferente, meu querido. Agora, nós estamos envergonhados, Márcia. Nós estamos envergonhados com nossos poderes. Você viu lá, outro dia, o ministro Supremo disse que o seu Aécio Neves é um exemplo de político, né? E você viu a gravação dele. Então, eu estou envergonhado com os poderes. Estou envergonhado com o poder legislativo, executivo, judiciário. É por isso que a nossa briga é para mudar. Luiz Antônio, olha só, explique isso aqui, Márcia. Conta a história. O que você levantou aí, Luiz Antônio, dos cargos na cara? Os cargos... A comissão?
Sim, Não. por exemplo, além Mas- dos gabinetes que têm as suas assessorias, a gente observa, por exemplo, que a liderança da minoria, que você é responsável hoje, Márcia, tem mais, pelo que consta aqui no site da LESP, mais 9 cargos. O núcleo de ações estratégicas, dentre os quais um dos funcionários é o João Farias, ex-vereador de Araraquara, tem 50 pessoas nomeadas. Você acha, Como que funciona Márcia? esses núcleos, Márcia? Quantos mas são? olha, Não você é acha que isso é muita normal? coisa. Querido, você está querendo que eu responda pela estrutura da Assembleia. Isso tem que chamar o presidente da Assembleia e discutir com o presidente da Assembleia. Mas esse Mas- debate não mas- tem que ser mas- feito pelos mas- deputados? Mas você Não fez fui eu acordo que com o pessoal do criei. PSDB outro dia? Como? Você fez acordo com o pessoal do PSDB outro dia? Eu não. Para a não tenho eleição, acordo com ninguém. para a Não é eleição da verdade. presidência da Não é verdade. Assembleia? Existe um dispositivo no regimento, no regimento interno da Assembleia que os cargos de função na mesa, presidente, primeiro secretário, segundo secretário, eles são disponibilizados de acordo com o tamanho da bancada. Então não A precisa de minha eleição. bancada Então não precisa de é eleição. A segunda bancada. É a segunda bancada. A bancada que fica com a primeira secretaria, que é o segundo poder mais importante lá, é a bancada do Partido dos Trabalhadores. Então por que eleição, Então, Márcia? Se é automático, se tem um regimento que estabelece que é porque por pode ter representatividade? pode ter 2, pode ter 3, pode ter 4 candidatos, pode ter 5 candidatos, então tem que ter eleição. Agora, assim, o que acontece? Acontece que dos candidatos que estavam colocados, né, o que tinha maior condição e o que estava estabelecido era o PSDB, Bom, porque era o então- partido então- que tinha, por disposição legal, a presidência. Tanto é que vem quantos anos faz que o PSDB é a maior bancada e ocupa a presidência da certo. Assembleia. E o PT, como segunda bancada, tem ocupado a primeira secretaria. Então, E Márcia, assim funciona. a É uma lei, nossa, é uma a regra. nossa matéria é a seguinte, né? Os deputados têm um excesso de assessores. Então, perguntamos a você se era normal você ter 24 assessores. Então, você respondeu com alguns trabalhos que você está fazendo, que você realmente carece dos 24 assessores para poder acompanhar todo o Estado. Agora, eu faço a minha avaliação, tá certo? O eleitor faz sua avaliação, nosso ouvinte, e aí a gente tira as nossas conclusões. Bom, a resposta, infelizmente eu não tenho tempo para esticar o debate até o final do dia, né? Mas a Márcia deixou bem claro aí que ela dizer que ela precisa dos assessores para poder colocar em prática os seus projetos, as suas iniciativas em torno do Estado. Na contrapartida, eu digo que o Estado vai indo muito mal, apesar de toda essa carestia que custa a Assembleia Legislativa. Tá certo ou não? Então a gente percebe que nada evolui. Ela brigou, a Marcelia brigou pela merenda. Só que a gente vai lá e percebe que não conseguiu mudar nada, porque a merenda, aquela merenda enlatada continua sendo servida em escolas em vários pontos do Estado. Então, essa é a nossa postura. Então, quando a gente pergunta, vamos ao assunto. Então a Márcia ali disse, eu tenho os 24 assessores porque eu preciso disso para poder fazer o meu trabalho regional. Eu, sinceramente, acho que é um exagero. Eu acho que é um exagero. Agora, quem está nos acompanhando é que ouviu aí a Márcia e o seu esclarecimento. Se o Massafera quiser também dar o esclarecimento sobre os seus assessores, né? Tá certo? Então, ele tem aí todo o espaço reservado. Agradece a Márcia, obrigado, mas ela já deu a resposta, né? Foi bem dado. Araraquara muito bem representada na Assembleia Legislativa. Nós temos 2 deputados, então cada deputado aqui local tem a sua maioria de assessores composta por gente de Araraquara, evidentemente. Já citamos o caso do João Farias, ex-vereador que atua no Núcleo de Ações Estratégicas. E agora também levantamos aqui que o Marcos Daniel, lembram? Que Sim, disputou a eleição da habitação. Ele é assessor parlamentar na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Marcos Daniel ocupa hoje assessoria no gabinete do deputado Ricardo Madalena, o seu xará, o Marcos Daniel. Tem nada a ver dele. comigo, Nando. Não tem nada a ver comigo, não. Então, exatamente, é uma pouca vergonha, né? É uma pouca vergonha. O que esse moço, esse Marcos Daniel, fez a não ser ter sido secretário de administração do Marcelo Barbieri e candidato a vereador derrotado? Quer dizer, arrumou uma boquinha para continuar. Para continuar como cabo eleitoral. Ele está na Assembleia Legislativa, deputado, como é o nome do homem? Ricardo Madalena. É Madalena com G ou sem G? Sem G. Sem G, Sem né? G. Então, é isso aí, eu nem conhecia, né? Então, a realidade é uma só. É lamentável, é profundo, é tudo isso muito caro, tá certo? As justificativas, eles encontram justificativa, né, Márcia? Ela está no ar, ela vai complementar. Eles encontram justificativa para tudo. Só não encontram justificativa para fazer economia.
Só não encontram justificativa para fazer cortes. Porque é presidente da República, são os deputados, são os vereadores, eles encontram justificativa para tudo, mas só para não fazer corte, porque eles sempre acham, eles não resistem. Porque se a Márcia chega aqui, viu, Márcia, para você responder, vou cortar a Madalena em 50% meus assessores, e vou fazer o mesmo trabalho. Ninguém quer fazer economia. É só nós que estamos aí, realmente, tentando cortar tudo para pagar os impostos, para manter toda essa mordomia, isso chama mordomia. Pois não, Márcia, pode complementar. Não, eu só quero agradecer a você, a toda a sua equipe por ter disponibilizado espaço para eu poder esclarecer isso, Madalena, e dizer que a gente trabalha muito, muito pelos interesses do povo paulista. A gente luta de segunda a segunda, eu não tenho sábado, eu não tenho domingo, eu trabalho muito e tenho apresentado um resultado de trabalho que eu considero e que eu acho que muita gente considera bastante adequado, bastante apropriado. E assim, você tem que trabalhar mesmo, viu? Você tem que trabalhar porque você recebe muito bem para isso, né? Trabalho mesmo, trabalho bastante, consegui chegar como liderança da minoria, sou ouvidora da Assembleia, consegui trazer de volta o Yancey para cá. Pode até parecer que é uma estrutura muito grande, sabe, Madalena, mas nós temos que propor reformas. Se a gente quer diminuir isso, se a gente quer que as coisas diminuam, nós temos que fazer com que o governador do Estado, com que o presidente da Assembleia Legislativa proponha reformas. Né? A estrutura, ela é para fazer o legislativo funcionar. Muito obrigado, Márcia. Está aí, já explicou. Então, a gente, infelizmente, eu continuo com o meu ponto de vista, achando que tem que fazer economia, tem que cortar na carne, como o povo brasileiro está cortando. E os políticos não cortam, eles justificam, eu sei da importância de cada um, mas está custando muito caro. Está custando muito caro. Você entende? Eu podia fazer o meu jornalismo aqui muito mais caro, muito mais competente, mas não está dando, porque para fazer isso a gente tem que sacrificar alguém. Você entende? Não é do couro que você vai correr. Então, é isso que eu estou dizendo a você. Porque se o Brasil estivesse no campo certinho, se todo mundo estivesse gerando emprego, se as coisas estivessem funcionando perfeitamente, então a gente poderia até dizer, olha, mas está dando certo. Só que com todo esse investimento não está dando certo, Luiz Antônio. Não está dando certo. Olha só o que aconteceu em Brasília ontem, uma nojeira, aquela podridão. Não está dando certo.